Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. A gente vai começar agora a nossa live sobre autoestima. Nossa, entrou um filtro que não era o filtro. E aí, gente, me contem aí um pouquinho, como é a autoestima de vocês? Boa, não boa? Tá muito alta aí, você tá se achando? Tá muito baixo, você tá péssimo? O que tá acontecendo? Esse tema é tão legal no livro do Diogo, que se chama Imersão, que dá até pra gente fazer 2 vídeos com esse tema, porque realmente é um tema que eu acho que a gente tem que prestar atenção e trabalhar bastante, porque faz muita diferença quando a gente tem um bom relacionamento com a gente mesmo, né? Quando a gente tem uma boa autoestima. Enfim, vou chamar o Diogo pra gente falar sobre autoestima. Vamos lá. Oi, Diogo! Olá, Fernanda! Tudo bem? Tudo ótimo! Jornada! Vamos lá falar aí. hoje de um tema tão importante, né, Diogo? Autoestima. Quando eu li o seu livro, tava falando pra eles, imersão. Cara, eu tive tanto insight, tanta ficha caiu a respeito de autoestima, eu entendi o quão é importante a gente ter autoestima pra gente não ficar tão sensível a tudo que acontece, que fazem com a gente. Olha, eu vou falar uma coisa, ter uma autoestima boa salva a gente de vários problemas. Boa parte dos problemas que a gente cria para nós mesmos vem das nossas questões de autoestima, né? Eu gosto de dizer que a autoestima é o eixo central da nossa personalidade. E é a maneira como a gente se relaciona com a gente. É a qualidade dessa relação, né? É um termo que foi tão desgastado e tão simplificado, né? Mas de uma maneira que não nos ajuda, né? Porque ficou com essa história, ou minha autoestima é alta e eu estou bem com isso, ou ela é baixa e eu estou mal, né? As pessoas não se dão conta nem que existe uma autoestima média, né? Que a gente pode estar mais ou menos, né? E na verdade, isso, quando tem a gente gente que está acha falando... que muita autoestima alta, a pessoa se acha muito, e quando é muito baixa, ela é um coitadinho, mas dá pra encontrar o caminho do meio. E o fato é que a autoestima alta, bom, lembrando uma coisa, né, que a autoestima é a UTO, né, é a estima que eu tenho sobre mim mesmo, porque o alto não tem a ver com alto, tem a ver com ser de si mesmo, né? Então essa é uma coisa primeira importante, né? A outra coisa importante da autoestima, e esse é um tema muito caro para mim mesmo, por uma razão muito simples, eu tive que trabalhar muitas questões da minha autoestima que eu achava que era boa, até me dar conta que não era, né? Então, e eu comecei a perceber, que eu sabia que eu não tinha uma autoestima baixa, mas eu comecei a perceber uma série de problemas em relação ao meu comportamento, que no fundo tinham a ver com autoestima. Como e daí a gente veio sabe que a gente tem uma autoestima baixa? Então, a autoestima baixa, né, esse é um conceito que eu acho que o que tem de popular, ele está correto, né? Uma pessoa que não se valoriza, que se sente incapaz, né, que não confia em si mesmo, não percebe as qualidades, que acaba colocando um filtro muito forte nos seus defeitos, né, ou seja, fica desequilibrado em relação a isso, e isso tudo nos puxa, né, quem tem esse jeito, né, de se conceber e se relacionar consigo, isso puxa para baixo, puxa para um estado depressivo, né? Até a hipersensibilidade em relação ao que as pessoas acham de você e te dizem, isso também tem a ver com autoestima baixa ou não? Não, aí que tá, e aí que é um conceito que a gente criou, que eu venho muito também da minha percepção interna, das coisas que eu li, do meu consultório também, né, vendo as pessoas, que a gente chama hoje de autoestima frágil. Vamos pensar no outro oposto antes. Quando a gente falou da autoestima baixa, o oposto seria a autoestima alta, que muitas pessoas acham que é autoestima boa, né? A autoestima alta é alguém que se acha mais que os outros, que precisa se afirmar, que muitas vezes vai botar os outros para baixo. Ela não percebe os seus defeitos, ela nega os seus defeitos, suas fraquezas, suas limitações, e enaltece demais as suas qualidades. O fato é que essas pessoas, elas são cansativas frequentemente, elas não dá vontade de se relacionar com elas, daqui a pouco elas vão começando a ficar sozinhas, né? Ou trocam muito de relações, que as pessoas cansam, enchem o saco, porque a gente precisa, enfim, se relacionar com alguém que se sente mais humano, né? E essas pessoas são meio super-humanos, né? Isso é autoestima alta. Não existe troca, né? E não existe troca, a pessoa ali está superior numa a você. Soberba. Então a autoestima alta, para mim, não é um conceito a ser perseguido, vamos dizer, um objetivo a ser seguido, né? E aqui nós estamos falando da altura da autoestima, se ela é baixa, média ou alta, né? Mas tem uma outra coisa que eu digo que é a qualidade da autoestima, daí que entra muito a história da autoestima frágil, porque não é a quantidade do que eu sou só, né? É a qualidade da relação que a gente tem. E esse conceito da autoestima frágil, conceito que a gente ficou trabalhando em pesquisa aí nessa relação, né, com pacientes e próprias, né, ao longo de vários anos até chegar nesse modelo. Foi um modelo que foi criado por nós, o
livro fala, o símbolo fala, né? Então, assim, tem 3 questões fundamentais da autoestima frágil, já vou antecipando, que se alguém se identificar com elas, é porque realmente é o tipo de autoestima mais comum que existe. Tá, então bora, Né? vamos fazer esse Então, teste. não fique, meu Deus, eu tenho, é normal. Eu tinha essas características todas, assim, trabalhando muito em mim nos últimos anos. Eu me enxergo totalmente essas características há uns anos atrás, foi quando esse processo também aconteceu. Então, uma característica importante, a sensibilidade emocional, que é ser sensível a críticas, ou seja, se magoar facilmente quando alguém critica, ficar muito sensível à rejeição, exclusão, abandono, né, indiferença, ou seja, né, quando alguém dá um gelo, né, a pessoa daí fica já muito mexida com isso. Tolerância à frustração, de certa maneira, também tem a ver com isso, né, e isso tudo gera um quadro de uma instabilidade nas relações pessoais. Né. É como se qualquer pessoa pudesse manipular os seus sentimentos com qualquer atitude, tudo aquilo te dói, e quando vê você está desestabilizado por causa da atitude do outro. Isso nos desestabiliza, exatamente. A gente fica muito, muito frágil, né? Muito sensível a tudo que nos abala, né? Nas relações pessoais. O aspecto que nos deixa mais suscetível à exploração é da necessidade de aprovação, que é aquela coisa de ter que agradar, de não poder desagradar, de ter dificuldade de dizer não, porque senão eu não vou ser legal, eu não sou querido, não sou uma boa pessoa. Eu trabalhava muito nesse registro de ser o salvador, o seu bonzinho, o seu querido, ter que ser bonzinho, senão eu não vou ficar bem comigo mesmo, né? Então a necessidade de aprovação, né? A gente já vai falar um pouquinho mais também disso aí, né? E o terceiro pilar dessa coisa da autoestima frágil, que é para se perceber, tem a ver com a autocrítica severa, que é uma característica muito comum. A gente se criticar, a gente se cobrar, se exigir coisas altas, né? Se julgar, se culpar, não achar que é suficiente, não aceitar a sua imperfeição humana, ter vergonha de certa maneira disso, ou raiva até de si, porque tenho isso ou tenho aquilo, né? Então, assim, essa sensibilidade emocional, a necessidade de agradar e essa autocrítica severa são as 3 coisas, né, que formam esse conceito da autoestima frágil, que é pelo menos 50% a 60% das pessoas. Aquela autoestima baixa que a gente falou, isso baseado em estudos, né? Estudos onde as pessoas têm a liberdade de falar o que elas pensam realmente de si. São estudos pela internet anônimos, onde as pessoas falam mais a verdade. Porque se eu tiver que perguntar a alguém na frente dela, ela não vai falar tão a verdade para mim, quanto se ela escrever anonimamente e voluntariamente no computador. Né? Então, realmente dá em torno de 50, 60, em torno de 15% das pessoas com autoestima baixa e, infelizmente, só uns 15, 20% também, juntando um pouco dessa conta, com autoestima boa. Né? Ou seja, e Como que é uma autoestima boa? Então, a autoestima boa, no fim das contas, é o oposto dessas coisas que a gente estava falando, né? Uma pessoa que aceita e lida bem com a sua imperfeição, que daí não tem a necessidade de agradar, porque ela já se aceita nas suas imperfeições. Se eu me aceito imperfeito, eu não preciso tentar me provar mais perfeito do que eu já sou. Né? Daí tem uma autenticidade, tem uma capacidade de se aceitar, uma capacidade de se acolher nos seus erros. Né? E eu gosto de ser quem eu sou. Né? Eu não preciso me enaltecer sendo quem eu sou, mas eu tenho uma relação de que eu sou amigo de mim mesmo, né? Quando a gente fala de amor próprio, né? Amor próprio, de maneira genuína, de maneira tranquila, sem se forçar, né? Um amor próprio incondicional, ou seja, eu me amo apesar de, é uma coisa que muito poucas pessoas realmente sentem, né? Tem muitas pessoas que têm aquele amor próprio que eu falei dessa autoestima alta, né? Que fica se inflando, né? Se puxando o saco, né? Ou negando suas qualidades. E o fato é que o amor próprio mais genuíno mesmo, ele só pode ver quando a gente entrou em contato profundo com as nossas sombras, né? Com as nossas partes mais sensíveis, com as partes que a gente rejeita da gente mesmo. A gente só pode ter um amor incondicional se a gente olhou para toda essa parte. Né? Então, o processo de autoconhecimento é muito importante, né, para esse desenvolvimento da autoestima. Né? E muita gente confunde, né, Diogo, o amor próprio com egoísmo. Achar que você cuidar de você, de se colocar em primeiro lugar, ao invés de colocar o outro em primeiro lugar, confundem isso com o egoísmo. E, na verdade, tem que andar junto, né? Você não tem que colocar o outro à frente de você. Você e o outro podem estar juntos. A metáfora, né, que pode se usar para isso é a história da máscara de oxigênio que cai do avião. Né? Primeiro em si para depois no outro. Ou seja, o fato é que a gente ajuda muito mais os outros estando nesse lugar, né? Também. Então, mas é uma conquista, né? E de onde é que vem isso, né? De onde é que vem essa dificuldade desse amor próprio e tal? Na verdade, isso vem da nossa história. A origem mais
profunda, a base da nossa autoestima está nos primeiros anos de vida, principalmente na relação com a mãe, né? Daí pensar, meu Deus, com a mãe. Ou seja, daí vem aquela história, meu Deus, já vem, tanto para homem quanto para mulher, vem aquela história, já vem essa coisa do passado, né? Gente, é uma coisa meio óbvia isso, né? Assim, a gente não precisa ser adepto da psicanálise para saber o seguinte, quando a gente nasce, aquele serzinho tão frágil, tão totalmente dependente, né? Em fusão com a mãe. Se a gente tem uma mãe que o acolhe, que nos percebe, que está sintonizada com a gente se sente seguro, né? E aqui o livro também fala do conceito de vínculo seguro ou apego seguro, que vem muito dessa segurança de ser quem eu sou, de eu me sentir digno de ser amado, como eu sou, é um registro que, se eu tive a possibilidade de ter isso, na minha experiência com a minha mãe, já construí a base da minha autoestima. Só que eu não fiz isso, ou seja, eu recebi isso da minha mãe. Ou seja, se a minha mãe me faz me sentir digno de ser amado, sendo quem eu sou, a base da autoestima boa já está criada. Dá para perceber isso? E se eu tenho, né, uma relação com a mãe que, por alguma razão, ou com os pais, se a gente botar isso de maneira mais ampla, mas é principalmente com a mãe, né? Ou seja, aquele primeiro ano, 2 anos, que a criança está numa fusão muito grande com a mãe, né? Então, e muitas coisas, quando a gente vai trabalhar a autoestima, vão remeter à mãe, vão remeter a como é que a mãe me enxerga, o que minha mãe falou sobre mim. Né? Mas e quando você não tem, Diogo? Não sei porque minha câmera tá virando toda hora. Mas e quando você não tem essa relação com a mãe, por qualquer motivo que seja, ou porque não foi boa, ou porque a sua mãe, enfim, te deixou? Como faz? A mãe ou a figura materna, o cuidador principal, né? Quando eu falo a mãe, não é que tem que ser a mãe biológica, né? Tem muitos casais que adotam, casais homossexuais, tem homens hoje que adotam, enfim. É a relação primordial, aquela relação com o cuidador principal, né? Que se estabelece. É ali que essa criança precisa se sentir, se ela se sente realmente segura e amada, isso não é uma coisa consciente, não é uma coisa verbal, ou seja, ela está simplesmente nesse campo de relação com a mãe, né? Isso ali já cria essa relação. Se ela não tem, ela vai passar trabalho. Infelizmente, ela vai ter que passar por um processo, e a maioria de nós, os estudos que a gente tem mostram, sentiu insuficientemente amado ao longo da vida. Tá? Não estamos falando de 10% ou 20% das pessoas, estamos falando de 10 ou 20% das pessoas que diz, sim, eu me senti sempre muito amado. No máximo 10% das pessoas. Quando a gente vai olhar, né, realmente, né, daqui a pouco a mãe e o pai estavam mais preocupados com outras coisas que não a gente, seja os outros irmãos, seja com a carreira, seja consigo mesmo, seja, né, ou estavam doentes, ou estavam um irmão nosso que tem uma doença e puxa a atenção para ele, e a gente fica ali, né, culpado de puxar a atenção, carente daquela atenção e não podendo, e não se sentindo digno também de puxar essa atenção porque o irmão está em sofrimento, enfim. Tem muitos contextos, né, que podem nos deixar carentes dessa atenção, né? Tem uma palavra que é muito importante, eu acho que talvez uma das necessidades mais fundamentais do ser humano seja de atenção. Ela vem antes do amor. A gente precisa, ainda mais da infância, né? E as crianças ficam chamando a atenção porque elas precisam de atenção, porque é uma necessidade muito básica. Como está chamando atenção? Ela está chamando atenção porque ela precisa dessa atenção, né? Não está fazendo manha. Às vezes pode até fazer manha. A atenção é tão importante que a criança pode fazer qualquer coisa para chamar atenção. O fato é esse, que a estratégia do cérebro é melhor eu ter uma atenção, receber atenção por estar fazendo malcriação, do que não receber atenção. Então é algo muito, muito básico, porque a gente precisa se sentir visto, né? Visto e reconhecido no nosso, que eu importo, né? Então isso precede o amor. Obviamente, se eu consigo ter atenção, se eu posso ter a atenção e ainda amor, e ainda um amor incondicional e não aquele amor condicional, né? Que, ou seja, eu te amo ser, né? Ou quando a criança faz alguma coisa legal, que é valorizada pela família, daí sim eu recebo elogios, enfim. Ou seja, tem muitas camadas essa história da autoestima, e por isso que a maioria das pessoas não se sente com uma autoestima boa. E precisa fazer um trabalho interno. E se ela fizer esse trabalho interno, ela vai sair de muitas armadilhas que ela arma para si mesma. Né? E eu acho que isso é uma mensagem importante, né? E o livro tem muito essa intenção, né, de falar sobre esses processos ele, inclusive, trazer fala exatamente sobre cada parte da autoestima, né? Sobre autodestruição, sobre autoconhecimento, sobre autoproteção. Na sociedade, do jeito das nossas relações, as partes que são desvalorizadas na nossa cultura, na nossa família, a gente vai jogando isso para um baúzinho, a gente vai colocando isso num espaço que a gente rejeita.
né? Só que é um espaço humano. Escuro ali, né? Num cantinho, guardado numa... Um porão, e aquele porão é a gente mesmo que cria sem perceber, quando vê, tá lá tudo aquilo que eu rejeito em mim. E ali é um espaço que, se a gente não entra naquele porão, daqui a pouco ele começa a dar um cheirinho na sala, que eu digo, né? Começa a ver um pedorzinho, ou seja, ali ele começa a contaminar questões da nossa vida, né? E esse processo de autoconhecimento significa entrar lá e ver tudo que eu rejeitei de mim mesmo, que faz parte da minha humanidade, que eu não aceito, que eu rejeito, ou que eu abomino, mas que de alguma maneira, de que eu tenho vergonha, exatamente, que eu me culpo, ou que eu não quero nem ter culpa, ou seja, eu jogo isso tão lá para baixo, que porque se eu... Fingir que não existe. Se eu abrir o porão, meu Deus, vai me destruir. Na verdade, não vai destruir, mas é uma fase difícil. É uma fase de abrir esse porão, e tem várias camadas esse porão, tem umas, né, tem uns andares. Tem os andares do porão, né? Mas o processo de abrindo esses andares, né, quanto mais a gente consegue atravessar, vale a pena. É uma fase de chacoalhar a gente. Né? A gente está a gente está dizendo o que com isso? Né? Que a gente está abrindo mão de defesas. Né? Defesas são características que nos protegem. Daqui a pouco você mas por que eu vou abrir mão dessas defesas? Porque elas nos protegem e nos separam. Assim como um muro me protege e me separa. Né? Então, baixar essa guarda interna, essas defesas, e olhar para isso tudo, dá realmente um frio na barriga, uma chacoalhada, uma transição. Cada andar desse é uma transição. Mas quanto mais a gente faz isso, mais a gente se apropria de quem a gente é. Que eu acho que é uma coisa fundamental no processo de autoconhecimento. Quando a gente começou o símbolo, a gente tinha só o conteúdo da autoestima, mas já tinha o teste, esse teste inicial. O questionário que você responde por baixo. Isso. E a gente viu que as pessoas, ao fazerem o trabalho de autoestima, melhoravam em 30% a ansiedade. Na verdade, melhorava até mais a ansiedade um pouco do que a sensibilidade emocional. Que é uma característica ligada. Melhorava a sensibilidade emocional, melhorava a ansiedade. O ponto-chave é que grande parte da ansiedade tem a ver com a autoestima. Principalmente com essa autoestima frágil. Uma característica central dessa autoestima frágil é a ansiedade e a instabilidade emocional. Né? Enquanto da autoestima baixa é mais um quadro depressivo. Né? Então isso foi muito revelador para nós. Na verdade, o que eu sentia é isso também no meu trabalho. O tipo de ansiedade que eu tinha foi realmente baixando à medida que eu fui investigando esses aspectos da autoestima. Né? É um pilar também que você fala no livro que eu achei muito importante, que eu nunca tinha associado com autoestima, é o da autodestruição. Quando você começa a se fazer tão mal que você pode até se colocar num estado de depressão por causa disso. Eu não chamo como um pilar da autoestima, mas eu chamo um dos estados que a gente pode estar. A gente pode estar num estágio de autoproteção, onde eu não quero olhar para o meu porão, eu acho que o problema fora, é culpa dos outros, e eu vou tentar me defender, né? Um outro estado que a gente pode estar, o de autoconhecimento, que é o que a gente estava falando, e tem um estado que é de autopunição, que leva à autodestruição, que tem também um tanto a ver com essa autoestima baixa, ou seja, a gente não está culpando os outros, o mundo lá fora, mas a gente está culpando só a gente, né? A gente acha que todos os problemas têm a ver comigo. Se responsabilizar pelos nossos problemas é uma coisa importante e saudável. Agora, se culpar e se açoitar, se condenar, se julgar por tudo que acontece de ruim, isso sim é um estágio de autopunição, né? E daí que, enfim, é um estado, né, que precisa ser mexido, tanto da autoproteção quanto da autopunição. O caminho é o autoconhecimento. Entendi. Você vai trabalhando as suas qualidades, enxergando as suas qualidades, ao invés de só enxergar os seus defeitos e se maltratar por isso. Com o autoconhecimento, você trabalha os seus defeitos para melhorar isso e ficando cada vez mais leve. Tem alguma dica para ficar menos frágil essa autoestima, né? Talvez você possa, né, falar um pouquinho sobre o que está por trás disso. Então, muito disso na história da gente vem da relação mesmo familiar, né? A gente também passa por uma escola que nos avalia, nos classifica e nos compara toda hora, né? Aliás, a coisa que mais, já colocando um pouquinho, das coisas que mais na história, né? Ou seja, a etiologia que a gente chama na medicina, qual é a causa, né, disso? A coisa mais destruidora para nossa autoestima é o abuso emocional, principalmente quando vem dos pais. Quando os pais ofendem e criticam de maneira direta a pessoa, a criança, né? Você é um burro, você é feio, você é ridículo. Essa é a coisa mais danosa que um pai pode fazer, um pai e uma mãe podem fazer. Porque o pai e a mãe são as pessoas que deveriam ser referência de segurança e de amor. E quando isso é invertido com esse tipo de fala, essa fala vai diretamente na autoestima da criança. E a criança compra aquilo como uma verdade e cresce um adulto que acredita que é burro, e ela
tem como não comprar, porque ela tá, quanto mais jovem ela é, quanto mais cedo, mais ela simplesmente toma aquilo realmente como verdade, não tem nenhuma defesa em relação a isso ali. Então esse é o ponto mais grave, e o fato é que a gente já fez alguns estudos nessa área, é o ponto mais ligado a querer se matar. Ou seja, no histórico de suicidas, o abuso emocional das características mais comuns e mais ligadas diretamente. Ou seja, o fato é que se nem meus pais querem, ainda mais quando tem uma situação, questão de rejeição mais profundas e de que não queria, eu nem queria que tu nascesse mesmo. Então, ou seja, se um pai diz isso, ou se uma mãe diz isso, então, se nem meus pais querem que eu esteja no mundo, por que eu vou estar no mundo? Porque a nossa autoestima ela se constrói nas relações. Por mais que seja a nossa autoestima, nós somos seres dependentes, sociais, colaborativos, que pertencem à família, pertencem a uma comunidade. E nós só prosperamos no mundo por causa desse pertencimento, porque o ser humano sozinho é fraco e em conjunto ele é muito forte. Então o nosso cérebro ele preserva essa capacidade, ele tem isso como uma necessidade. Eu preciso estar conectado aos outros. E nesse processo, que a gente tem uma fase de uma profunda dependência dos outros, e se o que a gente recebe de informações, de inputs sobre nós, dessas outras pessoas, principalmente pai e mãe, pode nos destruir. Então é aquela frase do Sartre, o inferno são os outros. Então esse é um ponto muito delicado, e para isso, que é um ponto importante do livro também, para constatar, mas como é que eu mudo isso se meus pais falavam isso, ou se eu sentia isso, ou se falavam de maneira mais discreta, porque tem um tipo de abuso emocional mais indireto, tipo, minha irmã sim que é feliz que tem um filho tão comportado, ou um filho tão dedicado, um filho, comparação. Aquelas comparações, enfim, ou expectativas. Entre os próprios irmãos. Você deveria ter feito tal coisa, eu estou decepcionado com você quando a criança foi simplesmente criança, ou seja, essa sensação de crítica, que está sendo colocada, isso tudo mina a autoestima, Como é que se resolve isso? Para mim não há nada mais eficaz do que terapias de processamento de memórias, Você quer a capacidade de realmente entrar nessas memórias e mergulhar nessas cenas, nessas imagens, nessas vivências, e poder restaurar isso de maneira profunda e interna. Agora, do ponto de vista de entendendo um pouquinho mais do fenômeno, o problema fundamental dessa autoestima frágil que a gente está falando é que ela é ancorada nos outros, Ou seja, o meu valor está ancorado no que as outras pessoas pensam de mim. E se eu procuro encontrar, se eu uso a outra pessoa de espelho para tentar me ver bonito, ou ser o querido, ou ser o legal, ou ser bem visto, ou ser elogiado, essa pessoa tem o poder também de me destruir. Então, o quanto de poder a gente coloca na mão dos outros quando a gente atribui o nosso valor à opinião dos outros. Essa é a questão chave. Então, isso é uma característica, em parte, que faz parte da essência do ser humano, porque nós também dependemos em grande parte dos outros. A nossa reputação, por exemplo, é algo importante. Se eu fizer coisas erradas e minha reputação for baixa, eu vou tender a ser excluído de um grupo. E se eu for excluído, eu estou sozinho e fico muito, muito, muito suscetível, muito frágil. Então, ou seja, o nosso cérebro tem esses mecanismos, nossa mente tem esses mecanismos de proteção, só que às vezes, ou frequentemente, o tiro sai pela culatra. Então, esse um ponto de reflexão para todo mundo aqui é o quanto eu ancoro na opinião dos outros ou no olhar dos outros o meu valor, quanto eu coloco. Quanto eu dou mais valor à opinião do que o outro pensa de mim, do que eu mesma penso sobre mim, e do que eu conheço do meu coração e a minha verdade. Muitas vezes você tem uma atitude que você está completamente condizente com o seu coração, e porque o outro não concorda, você já começa a rever a sua atitude, porque o outro não concordou. Exatamente. Começa a criar um conflito. Também, um parênteses que eu queria deixar, assim, acho que tem muita gente que deve estar escutando isso que você está falando em relação a julgamentos e coisas que a gente ouve na nossa infância, e aí acaba que você repete isso com seus filhos, sem ao menos perceber. Como se a história não terminasse. Você sofreu um abuso emocional, aquilo te dói, e quando você vê, você está praticando com o seu filho também, que provavelmente vai ser um adulto que vai crescer com uma autoestima baixa, porque também tá ouvindo, Então, assim, é importante identificar isso, tratar e agir, porque você pode passar isso pra frente. Assim como seu pai pode ter passado isso pra frente, porque também ouviu dos avós. Muito bem lembrado isso, muito bem lembrado, Fernanda. Isso são os traumas transgeracionais, Essa cultura familiar, desse sistema familiar que a gente vai replicando porque entra no automático, Muito, muito bem lembrado. E quando eu falo, por exemplo, de pais que julgam, que ofendem as crianças e tal,
tal. Eu falo isso de um espaço não julgador. Exatamente por causa disso. Quem está fazendo isso sem a consciência do que está acontecendo, do impacto, né? Ou sem a consciência de quais são os elementos internos, os aspectos internos que estão norteando que estão forçando né, ou influenciando esse comportamento, né? E se a gente olha, né, na história deles, realmente vai ver as origens, né? Cada pessoa, se a gente conseguisse olhar o filme da vida dela, a gente sempre entenderia, por mais atroz que seja a pessoa, basta olhar o filme dela que a gente vai enxergar causas. As coisas não vêm do nada, né? Ou as causas que vêm dos pais, dos avós, enfim, né? Tem traumas transgeracionais muito longos, né, que podem acontecer. E muitas vezes os seus pais estão só dando aquilo que eles têm para dar. E às vezes é aquilo que recebeu, enfim. Pais como querendo uma perfeição, de não pode fazer isso, mas a gente tem sempre que lembrar que os nossos pais são seres humanos, como todos do mundo, que eles não vão ser perfeitos e que às vezes eles podem não saber tudo e não saber como agir e que tá tudo bem também, porque buscar essa perfeição acho que deixa a gente num lugar de insatisfação, de cobrança, que também no final das contas não faz bem, né? Aí você vem naquele lugar de, mas como é que faz isso comigo? Um pai, uma mãe? Fazem a partir de um espaço de não consciência, né? Que de alguma maneira são partes, né, dessas pessoas que, enfim, que vieram de algum lugar, né? E que basta, como eu falei, ouvir essa história, o olhar com mais empático, que vai se achar razões. Essas coisas não vêm do nada. Mas o fato é que a gente, cada um de nós, né, num chamado do autoconhecimento, pode diminuir muito essa prorrogação, né, essa perpetuação desses traumas transgeracionais, dá um basta. Então, esse foi muito bem lembrado isso, Fernando. Então, assim, a gente falou, né, da gente ancorar o nosso valor nos outros, e um outro bug, né, uma outra armadilha que a gente faz é ancorar o nosso valor na nossa performance. Eu sou bom se eu fiz tal coisa bem. Ou seja, também uma percepção condicional. Eu só gosto de mim se eu tirei 10 na nota, se eu fiz o gol no futebol, principalmente para mulheres, se meu corpo é assim assado, né? Ou seja, de performance ou forma, né? Que daí tem muito a questão da autoimagem, ou seja, é uma autoexigência exagerada, né? E também, como eu falei assim, não é só uma questão de ser autoexigente, né? Uma exigência alta, mas de ancorar o meu valor nisso. Porque se alguém que ancora, por exemplo, o seu valor na nota, e se tirou um 6, essa pessoa vai ficar arrasada, né? Ou seja, e é ela mesmo que está criando essa armadilha para dentro de si, né? Então, performance, opinião dos outros, performance, imagem, né? São quanto a gente atribui de peso a esses elementos que realmente nos tornam sensíveis, né, a isso. E a gente fica preso, ou seja, pode ficar... Eu fiquei bastante tempo como acadêmico preso a esse tipo de armadilha. Como eu falei, a gente tem um sistema cultural que nos avalia a todo tempo. Né, e depende, né, então eu como acadêmico, eu era avaliado pelos meus artigos científicos. Quantos alunos de doutorado, quantos alunos de mestrado, enfim. E era uma competição, na verdade, a gente ficava competindo para saber quem faz mais, enfim, porque daí ganha o dinheiro da verba de pesquisa, enfim. E o fato é que durante um tempo eu fiquei eu inconscientemente atribuía o meu valor à minha produtividade científica. Só que o espaço de autoestima incondicional é como você falou, a gente poder abrir esse espaço interno de valor incondicional. Peraí, apesar disso aqui ter dado errado, apesar dessa característica física, apesar de o que o outro fala, apesar do que minha mãe me disse, apesar do que for, né, de ter sido excluído, o bullying na escola, ou de me chamarem disso, de receber aqueles apelidos, apesar de ter perdido meu emprego nesse momento, né, por exemplo, que tanta gente está perdendo o emprego. Apesar disso tudo, isso não me define. Exatamente. O referencial de definição, se a gente consegue encontrar esse lugar dentro da gente, que é incondicional, que tem um espaço de compreensão de si mesmo, né, de compaixão consigo mesmo, é esse espaço que vai nos constituindo e nos fazendo, né, faz com que a gente possa se apropriar, enfim, de nós mesmos. Né? E é
É muito importante que a gente abra esse espaço. É muito importante que a gente jogue luz nesses sentimentos. Até falando do símbolo, vou até abrir aqui a parte. O símbolo tem uma aba, vou ver se eu consigo mostrar para vocês por aqui. Tá vendo? Ó, se você vem aqui nessa partezinha de baixo, você vai ter todas as sugestões de temas que você pode trabalhar. E tem uma parte que é só de autoestima. Em cada um desses temas, você clica, você pode ler, ouvir, e aí vai ter uma mensagem falando um pouco sobre autoestima determinada em cada, por exemplo, aqui tem amor próprio, autenticidade, autoempatia, autorrespeito. E aí fala um pouco sobre esses temas e depois tem uma meditação que entra na voz do Diogo, com ruidinhos, barulhinhos que, cara, fazem toda a diferença, eu por experiência própria, e todo mundo que eu vejo usando, eu pergunto, você repara no barulhinho que tem? Porque você sabe que aquele barulhinho ali foram 3 anos de estudo. Como o Diogo já me contou, só para poder atingir a área determinada do seu cérebro para mudar esse padrão. É um negócio muito, não é só colocar play numa meditação, é muito profundo e realmente tem um resultado. Eu posso te dizer isso por mim, pela minha família. Minha irmã tá usando o símbolo, meu cunhado. A diferença de qualidade de vida que eu tô sentindo em relação à minha irmã, a questões da vida dela, por causa do aplicativo, por sessão que ela fez de processamento de memória, que eu também já fiz e indico pra Dedel, é algo que em 2, 3 sessões, usando o aplicativo uma semana, você vê uma mudança. Eu recebo relatos das pessoas por DM, de amigas que estão usando, dizendo, cara, esse aplicativo você quer morar nele, porque ele realmente faz uma diferença. Então, você tá escutando aqui da gente tudo isso sobre a autoestima, e você fica pensando, tá, mas eu desligo a live e faço o quê? Vai lá no aplicativo, cara. Eu não sou garota propaganda. É algo muito prático. Né? Ou seja, é um jeito prático de resolver. É uma ação muito prática. E o fato é que, com algumas horas de dedicação do símbolo, né? Hoje o símbolo tem, ao todo, em torno de 35, 40 horas de conteúdo. Daí quem se aventurar a usar 3 horas por semana de conteúdo, por exemplo, né? Estou falando por que semana, são 7 dias. Você pode dividir isso, meia hora, 20 minutos. Em 3 meses vai ter feito todo o símbolo. Aliás, tem algumas centenas de pessoas que já fizeram todo o símbolo, né? A gente tem, inclusive, um contato mais próximo com essas pessoas. Hoje o símbolo tem uma comunidade também, né? E é algo que realmente é muito incrível, assim, o que as pessoas falam, né? A gente já falou da ação social do símbolo, né? Desse cupom, que tá lá na bio do símbolo app, do Instagram, símbolo app. É só você entrar nos destaques do meu... E tem um destaque... Símbolo, a Fernanda tem um destaque exatamente da ação social. Então, usem essa ação social, todo mundo ganha, né? E lembrando que quem não está com demanda ainda tem a parte do aplicativo que é gratuita, né, Diogo? E eu queria lembrar também, a gente colocou uma promoção no Imersão, nesse momento, né, o Imersão na Amazon, usar o código LARA20, né, Lara do meu sobrenome, né, na hora de pagar, lá tem um cupom de desconto, LARA20, o livro físico sai por R$22, né, quase metade do preço, né, do preço dele original, e o e-book está por R$9,90. Gente, leiam esse livro, ele é maravilhoso. Minha irmã ontem falou assim, Diogo não vai escrever Imersão 2 não, porque eu tô com saudade do Mike, da Amanda, porque ele é um livro de autoajuda. Eu ano passado, eu posso dizer isso pra vocês, no meu ano sabático, eu estava trabalhando, eu li tipo 12, 14 livros de autoajuda. E eu vou te falar que o Imersão foi o que eu mais gostei, porque ele não é um livro só de autoajuda, ele tem uma história, ele tem personagens, você se identifica, você torce por eles, você não quer parar de ler, você se vicia no livro. O fato é que a gente se identifica com vários deles, né? Exatamente, eu acho que você é o meu Mike, por exemplo. Eu entendo. O terapeuta, o Mike, na verdade, é o meu terapeuta ideal, né? Dos meus referenciais, dos terapeutas que eu conheci, que eu já tive, de grandes mestres que eu enfim, o que eu fiz curso, enfim, ele é uma mistura dos grandes terapeutas. Pegando um pouquinho, eu imaginei. Minha irmã falou, mas o Mike existe? Eu falei, cara, eu acho que o Mike é uma mistura de várias pessoas que o Diogo conheceu, porque ele é tão sábio e ele te fala tanta coisa que você fala, gente, parece que tá falando pra mim. É um livro de autoajuda completamente diferente. E o símbolo, que é o aplicativo que também fala no livro, é completamente diferente. Eu recomendo demais, não sou garota propaganda, eu sempre faço questão de dizer, porque acho que as pessoas perdem credibilidade quando acham que você tá dizendo aqui porque você tá ganhando. Não é nada, eu faço questão de contar para as pessoas o quão bem me fez e ajudar outras pessoas também, ser contribuição dessa maneira, indicando coisas boas. Que bom. Eu digo, onde eu... Claro que tem uma parte minha como terapeuta ali no Mike, né? Mas eu tô muito mais escancarado nos personagens do que no Mike, né? Com certeza, né? Os dilemas básicos, né, da Amanda, que é a personagem básica, né, foram dilemas que eu passei, né? De certa maneira, né? Exatamente. Então, sim, por isso que eu consigo falar isso. Claro, também atendi muitas pessoas, né? Hoje atendo bem menos, né?
na verdade, hoje atendo muito pontualmente algumas pessoas, mas eu atendi muitas pessoas, né, e falava muito com essas pessoas, enfim. Então fui pegando muito dali, mas elas ecoavam, eu sei, eu descrevia e tive que trabalhar muitas questões da minha sensibilidade emocional. Então, mas eu tô ali nos outros personagens também. Ou seja, quando a gente escreve um livro... vontade de ler de novo. Então, O livro passa voando. O livro se passa em 6 dias, contando a história de 6 personagens trabalhando numa jornada de autoconhecimento. Exato, e é muito gostoso. Você não consegue parar de ler. Minha irmã era 1h da manhã, eu falava, você tá lendo? Ela, não consigo, quero saber o que vai acontecer com fulano, com Beltrano, com ciclano. É sensacional, cara. Que acerto esse livro. Por isso que tá vendendo tanto, que as pessoas estão comprando, que a gente tá dando desconto, R$22, R$9,90 no e-book. Gente, compra, vocês não vão se arrepender. Vai até dia 10, essa promoção vai até dia 10 de maio. E o livro, você falou, né, assim, porque eu comecei a escrever esse livro como um livro de autoajuda. Só que depois na verdade, as questões que eu escrevi de autoajuda viraram as cartas do Mike, né? Aquelas cartas que ele escreve. Aquele é o conteúdo que eu tinha escrito, e depois eu transformei nas cartas do Mike. Mas, e foi a minha mulher que eu falei assim, engraçado, eu escrevi tão pouco, eu escrevi já umas 40 páginas, 30, 40 páginas, mas parece que o livro acabou. Daí minha mulher falando, então por que você não escreve um romance, né? E daí ela realmente genial. Foi uma sacada e eu fiquei faceiro da vida, faceiro coisa de gaúcho, né, que a gente fala. Assim, eu fiquei muito assim, entusiasmado, porque puxou para um lado de criatividade, comecei a estudar como é que escrevia romance, enfim, né? E entrei nessa viagem, nessa jornada. Né? E tanto é que o título é romance terapêutico, né? Eu nunca tinha lido um romance terapêutico. E depois que me caiu a ficha, né, e alguns livros que eu tinha lido que foram muito importantes para mim em outras áreas que tinham sido romances, por que o romance ele entra na gente mais propriamente? Porque exatamente quando você falou da parte do cérebro, né? Quando a gente está lendo um livro de autoajuda, né, mais clássico, mais de informações e dicas, e faça isso, faça aquilo, a gente está só pegando a informação, mas a informação não é uma coisa que cala a fundo dentro da gente. Agora, as histórias, e você é uma protagonista de histórias, as histórias nos cativam desde 1 ano e meio de idade, que a gente quer ouvir historinha. Quando a gente mergulha nas histórias, a gente está mergulhando no nosso cérebro direito, né, do límbico, a gente chora, a gente se envolve, a gente torce. Nossa Senhora, né? Chorei lendo livro várias vezes. Então ali entra todo um outro aspecto, né, de onde, aliás, tem pessoas que fazem processamento de memórias lendo, né? Algumas pessoas mais sensíveis, elas entram automaticamente em processamento de memórias, assim como se faz no símbolo, né, no PrEP, nas janelas da alma, são técnicas de processamento de memória. Pessoas que fazem processamento de memórias espontaneamente, por estar em conexão com o livro, como se estivesse lá sendo atendido pelo Mike, né? Então é muito recompensador ver esses relatos das pessoas, né? Agradeço em nome de todas as pessoas que me mandam mensagens falando o quanto símbolo. Agora mesmo, uma amiga minha que está editando meu canal, Rafa, ela baixou o aplicativo para poder tirar uns prints, gravar uns vídeos da tela para colocar no vídeo. E ela falou, eu não quero mais trabalhar, eu só quero ir no aplicativo e ficar trabalhando, eu quero morar nele, a definição sobre mim é perfeita. É uma coisa absurda. Então, assim, usem muito, e eu tô aqui agradecendo você em nome de todo mundo que me manda mensagem agradecendo, dizendo que está usando o símbolo e que o símbolo tá mudando a sua vida, porque eu vou falar para vocês por experiência própria, não existe nada mais, até me emociona, gratificante e emocionante do que se conhecer. Traz uma paz absurda para sua vida e um controle dela que é um negócio bizarro, assim, de emocionante. Eu recomendo. Eu não sei porque que eu demorei tanto tempo para trabalhar na minha jornada de autoconhecimento. Isso é natural, né? A gente precisa receber o chamado, né? Eu recebi um chamado, eu diria assim, um chamado forte mesmo para mim foi há 10 anos atrás, né? Então eu tô com 48, estou falando que eu fiquei 38 anos, apesar de psiquiatra, apesar de acadêmico, apesar de ter estudado uma série de coisas, eu ainda estava no meu modo de autoproteção. Até que a vida deu um rapa, né? Me tirou o chão e daí ali eu tive que entrar no porão à força, né? Então o fato é isso, né? Cada um sinta esse chamado, de preferência de maneira menos dolorosa do que foi comigo. Agora, né? Todos nós, a gente tá esperando da terra um puxão de orelha, um chamado doloroso. Ficar em casa trancado é um bom momento para começar a nossa jornada do autoconhecimento. Então eu deixo o convite também, a gente vai, né, para a semana que vem a gente falar sobre os pilares da autoestima, que o livro fala dos pilares da autoestima, quem puder ler o livro até a semana que vem começar, e fazer a trilha, né, a série de autoestima, que por sinal é a série mais bem avaliada. A gente sempre pede estrelinhas no final das sessões,
A série de autoestima, apesar de ser esse tema tão batido, né, que ela é a série mais bem avaliada dos 5. Então fica esse convite para todo mundo poder fazer essa jornada da sua autoestima. E semana que vem a gente fala com mais profundidade dos pilares da autoestima. Combinado. Combinados? Obrigada, Diogo. Eu que agradeço mais uma vez, sempre símbolo, contente. Entrem lá, fuçem e também aproveitem a promoção do livro na Amazon e o e-book para vocês poderem ler e também entender um pouco mais de tudo isso que a gente está falando. Ótimo. Depois de cada live contigo, eu fico o dia todo faceiro. O dia contente, leve, realmente de ter atingido tantas pessoas, a gente ter conectado com tantas pessoas que estão aqui com esses meus propósitos. Dá uma sensação boa mesmo. Eu que te agradeço. Obrigada, viu, por estar comigo nessa jornada, Diogo. Estamos juntos e eu estou muito, muito contente, muito orgulhoso do que a gente está criando junto. Pô, e eu. Feliz demais, poxa. Então, obrigada mesmo. Um beijão aqui e todos que nos acompanharam. Tchau, tchau. Beijo, gente. A gente se encontra semana que vem para falar mais de autoestima. Beijo.